Opa, e aí pessoal, não sei se vocês viram meu personagem aí no meu YouTube é o Hisoka, então sempre gostei de personagem Dark, né? Então decidi fazer 5 manhwas de personagens Dark e apelão, né? Nosso primeiro manhwa é Leveling and the Gods, né? Tudo começa com aquele clima pesado mesmo, aquele clima de medo, derrota, tristeza, abandono, tipo todo aquele clima pesado mesmo, né? E o que acontece? Aí né, nos mostraram alguns heróis conversando entre si, né? E esses heróis, eles acabam, tipo assim, eles veem a torre caindo, né? E eles percebem que eles perderam a guerra contra os deuses, né? Então o que acontece? Esses caras estão, tipo, tristes, né? Tanto que aparece o Soul Kong. O Soul Kong, ele, tipo, sabe como é que é, né? Toda a trilogia que o Kong, ele é descrito, ele é um cara que, tipo assim, é benevolente, é um cara que vai pra frente, né? É um cara que ele sempre guerreia contra os deuses, né? E ele, tipo, ele tá puto, ele quer continuar guerreando, mas ele tá todo fudido. Aí chega o Hércules e ele fala, olha, mano, você tá fudido. Então o que acontece? Aí, devido àquele clima de tristeza, terror, chega o nosso protagonista. O nosso protagonista é Kim. E ele acaba dizendo, olha, nós conseguimos, mas todos morremos, né? Só sobrou eu, né? E nosso protagonista tá todo acabado. Todo acabado. O que eles foram fazer? Eles foram pegar a pedra do retorno, né? E eles teriam que matar matar um boss lá, só que acabou aparecendo um deus externo. E deus interno não consegue matar um deus externo. Então o que acontece? Eles estão ali naquela torre para virar um deus, né? E tipo assim, imagina os seus filhos, você é pai e seus filhos querem rebelar contra você, né? Eles são praticamente os filhos e os deuses são os pais. O que acontece? Aí devido a eles terem fracassado e a torre ter caído, nosso protagonista acaba com seus amigos, acabam falando, olha, a gente não tem que voltar no tempo. E ele só tinha uma pedra do retorno. E o Sokong até se disponibiliza, né, para ele voltar no tempo, só que o Sokong ele não tem esse espírito que precisavam para voltar no tempo. Então todo mundo escolhe o nosso protagonista, porque mesmo ele passando por dificuldade, ele sempre voltava vivo. E o nosso protagonista, pô, ele não quer voltar no tempo, pô, meus amigos estão aqui, todo mundo tá aqui, vamos morrer junto. Só que ele acaba raciocinando e ele acaba decidindo voltar no tempo. Então ele fala assim, não, então eu vou voltar no tempo. E o que acontece? Nosso protagonista regressa no tempo, 9 horas antes do tutorial começar. E já nos mostraram que o nosso protagonista, naquele exato momento na qual ele voltou, era o momento que ele tinha tomado uma surra de um cara aleatório, né, de um cara que fazia bullying com ele. Só que já não é mais o mesmo cara, né? Já não é, nosso protagonista já não é mais aquele cara que apanhava dele. Então nós precisamos dar um cacete nesse cara e começa a se preparar para as guerras contra os deuses, né? Se ele vai conseguir ou não fazer agora dessa vez e não ver as pessoas que ele ama morrer, aí é com vocês, pessoas, tem que ver. Esse manhwa é muito bom, né? Eu também tô acompanhando e vamos ver junto. Já o nosso próximo manhwa é Chassin, né? Tudo começa com um bando de criança ali brincando na rua, né? Se divertindo, tipo, como criança normal, né? Aí a mãe de um desses meninos acaba batendo esse menino. Mas esse daí não é o nosso protagonista. O nosso protagonista, ele é o que tá falando com outro menino ali, né? Tipo assim, é aquele que passa o aspect mais inteligente do bando, né? E o nosso protagonista, o que ele faz? Ele vai num lugar, né? E ele acaba criando um som de roedor. E na loja da mãe desses meninos que tava brincando com ele, invade de rato, né? E nosso protagonista e o amigo dele fica rindo, né? E o nome do nosso protagonista é Zhongli, né? Mas, como lá nesses países asiáticos eles chamam mais pelo sobrenome, então fala Chuchu. E o que acontece? Esse amigo do nosso protagonista, ele acaba falando, olha, Shun, seu irmão acabou de ser morto, né? Seu irmão mais novo, mais novo da mesma idade, é tipo, um pouquinho mais velho que ele só. Acabou de ser morto, né? E a causa da morte do irmão dele foi uma coisa banal. Ele esbarrou num cara e o cara acabou matando o irmão dele, né? E nosso protagonista fica extremamente puto, mano. Tipo assim, ele pergunta pro cara assim, de que seita esse cara que fez isso com o meu irmão? Tipo, mano, é uma criança, tipo, o cara bateu por simplesmente esbarrar, né? E os caras lá que estavam enterrando o irmão dele acabou falando o nome da seita, né? E nosso protagonista vai atrás desse cara da seita lá, né? Que é da seita, falou o nome dele, né? É Yang Jung. Aí falou assim, aí nosso protagonista vai atrás dele. Só que o nosso protagonista sabe que ele ainda é uma criança, né? Ele não vai conseguir pegar um cara de uma seita já, né? Então o que o nosso protagonista faz? Nosso protagonista, ele é muito inteligente. Ele monta um plano. O que ele faz? Ele suja a rua de bosta, né? Um pedaço da rua de bosta. E um lado não.
E nesse lado, é onde o nosso protagonista não sujou de bosta, ele criou um buraco. Para quê? Para quando o cara fosse passar se arrastando ali, ele acabar... como ele ainda é uma criança, ele não tem força, muita força, então ele criou um mecanismo para matar o cara, né? E ele consegue matar esse cara. Só que acontece, nosso protagonista é perseguido por essa seita por ter matado esse cara, né? Os caras da seita até não acreditam, né? Que foi uma criança que matou um homem adulto, né? E o que acontece? Um grupo específico lá que tá tentando montar tipo pega um monte de criança para tentar montar uma vingança, né? Um grupo específico lá para poder derrotar os caras ruins do Morim, né? Que tá tentando criar um grupo lá de criança, né? O que eles fazem? Eles pegam o nosso protagonista, porque sabe que o nosso protagonista está entre a vida e a morte, né? E eles pegam o nosso protagonista, né? Junto com várias outras crianças. E um dos caras lá mais pica desse manhua, ele acaba criando nosso protagonista como filho, né? E agora ele vai tentar fazer de tudo pro nosso filho, quase não falei nosso filho. Vai tentar fazer de tudo pro nosso protagonista sobreviver, para que ele possa vingar todo mundo que morreu desse grupo lá, desse grupo que agora o nosso protagonista se uniu, né? E vingar os amigos dele, e vingar a morte do irmão dele para a cúpula, que aquela cúpula daquele clã, daquele cara que aceitou livremente que o cara matasse uma criança. Já o nosso terceiro manhua é Mercenário em Rome. O que acontece? Tudo começa com o nosso protagonista, ele voltando para a família dele, né? Vira um clima pesado e tudo mais, porque o nosso protagonista ele foi dado como morto há 10 anos atrás, porque o nosso protagonista ele sofreu um acidente de avião, né? E sobreviveu uma queda de avião muito difícil, todo mundo achou que ele estava morto, só que o nosso protagonista estava vivo, né? Então o que aconteceu? O nosso protagonista ele acaba retornando ao mundo moderno, né? E é nos mostrar um pouco da história do nosso protagonista. Ele foi treinado para ser um mercenário e ele acabou salvando um grupo de elite da área militar. E esse grupo descobriu que ele era um aluno novo, que ele era uma pessoa nova, né? E que ele veio lá da Coreia lá, né? Então o que aconteceu? Esses caras treinaram ele para ele voltar para o mundo moderno, né? Porque ele sempre viveu num mundo à base de guerra. Desde quando ele foi dado como morto, ele sempre viveu num mundo à base de guerra, enfrentando perigos e tudo mais. E nosso protagonista ele volta, né? E ele não conhece o mundo moderno, não sabe hierarquia moderna nem nada. E nosso protagonista acaba voltando ao mundo moderno, né? E o que acontece? Ele, rapidamente, quando ele chega na sala, as meninas ficam toda caidinha por ele, porque ele é um cara bonitão, né? E um cara tenta botar o pé na frente dele, só que o nosso protagonista, ele acaba, como ele é treinado nas artes marciais, né? Ele acaba desviando tranquilamente. Só que não é aí que começa a história começa agora. Nosso protagonista, né? Ele acaba vendo a irmã dele, né? Ele vai acompanhar a irmã dele, né? Que a irmã dele estuda na mesma escola que ele, né? E ele acaba indo acompanhar a irmã dele pra casa. E uma menina aleatória acaba gritando com a irmã dele e tal. E acaba humilhando a irmã dele. E a irmã dele, só que a irmã dele não sabe quem ele é, né? E um cara aleatório também começa a gritar com ele, né? Tipo, um valentão aleatório começa a gritar com ele. Só que esses pessoal não sabe quem é esse cara que eles estão gritando. Eles acham que é uma pessoa aleatória, uma pessoa comum e tal. Só que não sabe que esse cara é o mais pica de todos. Então o que acontece? Esse cara acaba indo agredir a irmã dele. E nosso protagonista vê a irmã dele em estado deplorável, sabe? Quando você vê algum parente seu num estado de choque, né? E nosso protagonista fica tipo assim, ué, por que ela tá assim? E esse cara, e nosso protagonista percebe que esses pessoal fazem algum tipo de coisa com a irmã dele. Só que ele ainda não sabe que é o bullying extremo que eles fazem, né? Então nosso protagonista, o que nosso protagonista faz? Ele pega, né? Fala pra irmã dele, ó, bota isso daqui que eu vou ter que usar violência, né? Mas ele não fala que vai usar violência, ele pede ela pra botar o casaco. Nosso protagonista quebra esse cara, tanto que essa menina que tem um negócio no cabelo igual da Dona Florinda, fica em choque. Aí nos mostraram no dia seguinte. O que acontece? Essa menina conta pra outra que é a chefe das mulheres valentonas lá, né? Porque tem um chefe dos homens valentão e chefe das mulheres, que literalmente são irmãos também, né? E ela conta, ó, essa menina, irmão dela, é muito forte, né? Só que eles estão acostumados a eles sempre ganharem, que eles sempre saírem por cima, né? Então eles cagaram e andando, né? Essa menina cagou e andou. E o que aconteceu? Essa menina, ela acaba brigando, humilhando mais a irmã do cara, né? E vai humilhando, e esse cara vê a irmã dele todo fodida, toda quebrada. Então ele acaba ficando puto, né? E ele, o que ele faz? Né? Essa menina loura fala com o irmão dela, olha, com o irmão da menina loura, né? Ele fala com o próprio irmão dela. Ela fala assim, olha, tem um cara, eu quero que você bate nesse cara. E nosso protagonista vai na sala dessa menina loura e quebra o irmão dela, quebra todos os capangas dele.
né? Aí quando ele vai bater nela, ele para, porque a irmã dele vai e salva ela, salva aquela menina. Aí nosso protagonista, de novo, essa menina de novo humilha a irmã do nosso protagonista. E o nosso protagonista, o que ele faz? Ele vai num lugar, lá nesses pessoal lá da asiática, lá dos asiáticos, eles sempre vão nesse negócio de karaokê, né? E nosso protagonista vai nesse lugar, onde está o irmão dela, e quebra o irmão dela de novo. Quebra mesmo, ele fala, se você ou sua irmã tocar na minha irmã de novo, eu vou quebrar você. Né? Eu vou quebrar você tanto que você não vai saber o que você tá, quem foi, o que passou por cima de você. Né? Mas ele falou com um tom tão sério que o cara ficou se cagando de medo. O cara ligou pra irmã dele e falou, nunca mais toca na irmã desse cara. Só que aconteceu, o nosso protagonista, ele entendeu que essas pessoas de família rica, eles sempre acabam indo pro lado mais não politizado. Né? E incrível que pareça, o pai desses pessoal lá são políticos, né? E o pai desses pessoal aí, dessa menina rica aí. E o que aconteceu? Esses caras, os pais deles, contrataram um capanga pra bater no nosso protagonista. Só que esse capanga não sabe que o nosso protagonista é um B10, é um cara B10, é um cara foda. E o nosso protagonista senta o cacete nesse cara, né? E o nosso protagonista fala, quem mandou? Aí o cara fala que foi o pessoal lá, né? Tanto que o cara não acredita que ele apoiou o cara no fundamental. Aí o nosso protagonista, o que o nosso protagonista faz? Nosso protagonista, ele é um mercenário, ele é um cara treinado nas artes das guerras e tudo mais. Ele pega e começa a fazer uma investigação completa sobre esse cara, né? E ele descobre que o filho e a filha desse cara fazia bullying com várias crianças, né? Que a filha dele pegava as meninas e ficavam roubando dinheiro e eles não precisavam, porque eles são ricos, né? E faz um monte de coisa. E nosso protagonista, o que faz? Nosso protagonista vai direto pro hospital onde tá o filho desse cara, o filho e a filha. E quando ele chega lá, ele quebra todos os guardas ali, né? Como esse cara é político, eles têm guardas, né? Ele é político, eles têm guarda. E a mãe dessa menina, ela acaba, tipo, tentando humilhar nosso protagonista. O nosso protagonista fala, eu tenho vídeos, ele mostra o vídeo, ele fala assim, eu tenho vídeos da sua filha e do seu filho fazendo bullying, maltratando, batendo nas pessoas e utilizando o poder deles pra fazer isso. Se você não dá um jeito nos seus filhos, eu vou soltar esse vídeo, né? Então de ameaça mesmo. Né? E ele fala assim, eu não quero ver seu filho ou sua filha na escola mais perto da minha irmã. Se eu ver, eu vou fazer coisas piores. E ele sai embora. Só que, e o cara, tipo assim, o pai desses pessoal ali, desse protagonista ali, fica em choque. E agora que o clima fica um clima de tensão, né? Aí o que acontece? O nosso protagonista vai embora, né? Só que o nosso protagonista sabe que esse pessoal é lixo do lixo. Então o que o nosso protagonista faz? Nosso protagonista, ele sabe que esses caras não vão cumprir com a promessa dele. Tanto que quando o nosso protagonista pisa pra fora, eles começam já a querer chamar a polícia e tudo mais, né? Querer tentar ferrar o nosso protagonista, achando que o nosso protagonista é uma pessoa comum. E nosso protagonista vai lá e solta tudo na internet. A filha dos caras fazendo bullying, solta todos os podres do cara, tipo assim, solta tudo, acaba com a vida dele. Acaba com a vida dele, né? E nosso protagonista, ele tipo assim, ele avisou que ele queria que o filho desse cara fosse embora. O filho e a filha desse cara. E fala, você manda esses caras embora. Entendeu? Então nosso protagonista, em clima de raiva, né? E essa menina, ela vai pro Sabe Café, onde agrediu a irmã do nosso protagonista. Onde ela tinha agredido a irmã do nosso protagonista. Já pensando o que vai fazer depois que ela voltar pro país ali de novo, né? Porque eles vão ficar 1 ou 2 anos fora. Já pensando o que ia fazer com a irmã do nosso protagonista ali dentro. E só que elas não sabem que o nosso protagonista tava lá fora, né? Ouvindo tudo. E nosso protagonista vai, bota uma máscara e fecha o local. Vocês sabem o que aconteceu depois disso, né? O que ele fez com elas depois disso, né? E agora ele vai ter que proteger a irmã dele, vai ter que proteger a família dele e vai ter que ocultar o passado dele. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Já o nosso quarto manhwa, né? Não tão menos esperado, Dungeons Act. Esse manhwa, tudo começa com, tipo assim, várias dungeons surgindo naquele mundo, né? E existe várias pessoas com talentos especiais. O nosso protagonista, o talento dele era de burlar as armadilhas das dungeons, né? Então, tipo assim, ele era muito contratado por pessoas de influência pra desvendar as armadilhas da dungeon pra que essas pessoas pudessem passar. E o nosso protagonista aí foi contratado por um príncipe, né? E, tipo, ele levou esse príncipe até essa dungeon, porque existe, em várias dungeons específicas, existe um artefato que ele pode dominar o mundo se quiser, né? Então, várias pessoas em vários países de reinos têm esses artefatos. E esse príncipe, ele queria esse artefato, né? E ele acaba levando nosso protagonista lá, né? Como um guia. Só que o nosso protagonista, eles acabam encontrando um monstro e eles não sabiam como lidar, né? Tanto que eles lutaram e acabou que esse príncipe deu o golpe final, né? E conseguiram derrotar esse monstro da dungeon ali, esse boss. Então o que aconteceu? Acharam esse artefato.
E esse cara todo amigavelmente falando aqui, pode tocar se você quiser, já que você foi um dos que nos ajudou a achar, você pode tocar. E nosso protagonista acabou tocando, né? Ele ficou receoso, mas ele acabou tocando. E o que acontece? Esses artefatos nível máximo, eles têm meio que uma trava de segurança, né? E a primeira pessoa que toca nesses artefatos, elas acabam tomando dano do artefato. Eles não só levaram nosso protagonista para ajudar a desvendar danos, já ajudaram a levar nosso protagonista para ele poder tocar nesse artefato e morrer, né? Aí o que acontece? Nosso protagonista, pô, ficou triste, se sentiu muito traído e tudo mais, e nosso protagonista ficou puto, né? E o artefato, ele se alimenta da raiva, da dor, né? Então ele viu nosso protagonista como uma bomba infinita de substâncias, né? Então o que é que esse artefato fez? Esse artefato acabou escolhendo nosso protagonista. Então, como ele acabou escolhendo nosso protagonista ganhou todos os poderes do artefato, e o artefato acabou bufando nosso protagonista no máximo. Só que você sabe, né? Ele bufa pela primeira vez, depois ele tira o buff. Então ele acaba salvando nosso protagonista, e agora nosso protagonista ele vai trilhar um caminho de vingança, vai querer evoluir o artefato no máximo de novo, para poder matar esse príncipe que fez esse mal contra ele. Se ele vai conseguir ou não é com vocês, pessoal. Esse último manhwa, ele é muito bom, né? Se você gosta de um protagonista putão, esse é o manhwa. É Reverse Villain. Tudo começa, tipo assim, com o nosso protagonista, né? Que ele é um vilão. Ele acaba, tipo, ele quer dominar o mundo ali, aquele mundo de Muri naquele mundo de Muri na qual ele tá vivendo, né? Ele derrota todo mundo e no final ele chega e sempre tem um herói, né? Aquele herói que fica enchendo o saco dele. E esse herói, ele acaba lutando, os dois acabam morrendo, os protagonistas reencarna de novo, e ele reencarna de novo como vilão, né? E ele gosta de ser vilão, então ele vai, vira vilão e começa a matar, ele luta de novo, tenta conquistar e acaba morrendo, ele e o protagonista de novo. Aí ele reencarna de novo como vilão, ele vai, tenta dominar aquele mundo, fica puto e sempre reencarna aquele herói com ele, né? E esse herói acaba matando ele, ou ele acaba matando o herói, e ele nunca consegue dominar o mundo, né? Então, a certo um dia, até depois de muita reencarnação, ele acabou reencarnando como jovem. E ele reencarnou no mundo que ele não queria só dominar, ele queria ficar nesse mundo, entendeu? Então, ele não queria destruir o mundo, então daria pra ele viver tranquilamente, né? Mas ele ainda é um vilão, né? Então, agora ele vai tentar dominar esse mundo de maneiras leais, justas, né? Pela sua força, né? Porque esse mundo existe artes marciais e quem usa artes marciais é forte pra caramba. E ele, mesmo ele sendo novinho, ele é muito forte, né? E ele vai querer dominar esse mundo de maneiras legais, para que o protagonista não precisa, o herói que nasce para derrotar ele ou matar ele, não tente nada contra ele, porque o herói, ele... Só que é tudo inverso, né? Ele, mesmo ele ainda sendo vilão, o herói acaba, devido a tantas reencarnações, fica puto. Então o herói também vira vilão. E agora ele vai fazer de tudo pra defender esse mundo do suposto que era herói, né? E defender dele mesmo, né? Porque senão ele também vai destruir o mundo. Então ele tem que defender, ele tem que aguentar o nível de vilania dele, né? E se ele vai conseguir ou não é com vocês, tem que ver, mano. Esse é muito legal. Muito...